Boa noite, bem-vindos ao jornal. O governo moçambicano vai falhar a prestação da dívida da Proíndicos prevista para amanhã, dia 18 de julho. O Ministério da Economia e Finanças acaba de anunciar a decisão aos investidores no seu site da internet. O governo justifica a decisão com a situação macroeconómica e fiscal desafiadora do país, que afetou severamente as finanças públicas. Diz ainda que a capacidade de pagamento da dívida do país continua extremamente limitada em 2017 e não permite o pagamento das prestações conforme planeado. No comunicado, o Ministério da Economia e Finanças lembra que já tinha comunicado as dificuldades durante a apresentação aos investidores em Londres, no dia 25 de outubro de 2016. O governo diz que está empenhado em encontrar uma solução consensual e colaborativa para a atual crise financeira através do diálogo com os detentores das dívidas. Acrescenta que será fundamental que qualquer solução baseie-se numa avaliação realística da capacidade de pagamento do Estado, ao mesmo tempo que respeite os interesses dos investidores internacionais do país. A dívida total da Proíndicos corresponde a mais de 700 milhões de meticais. A Agência Japonesa de Cooperação Internacional não vai emprestar dinheiro a Moçambique até que se esclareça a polémica das dívidas não declaradas. A agência assegura, contudo, que projetos já iniciados terão de continuar em andamento. A Agência Japonesa de Cooperação Internacional segue instruções do governo japonês, que na sequência da descoberta das dívidas não declaradas, cortou o financiamento a Moçambique. A JICA diz que o seu governo aguarda atualizações por parte do Fundo Monetário Internacional para conhecer o desfecho da polêmica das dívidas e decidir se volta a emprestar dinheiro a Moçambique. Realmente, a JICA não decidiu nada. O que, como instituto que vai decidir o governo do Japão. Então, assim, ok? E não decidimos esta decisão agora. Actualmente, já talvez anunciamos, a JICA anunciou agora, mas então a decisão foi feita antes. A JICA diz, entretanto, que os projetos já iniciados com financiamento do Japão vão continuar a ser implementados. Já temos cooperação financeira e cooperação técnica. E cooperação financeira tem duas partes, de doação e empréstimo. Sim. Então, empréstimo já estamos implementando alguns projetos e para estes projetos já existem. E vamos a seguir trabalhar. Então, não vamos a congelar estes projetos, né? não vamos a parar. A agência japonesa financia 5 projetos em Moçambique, a destacar o projeto da Central Térmica de Produção de Energia a Gás, o projeto do Porto de Nacala e outros 3 de construção de estradas no norte de Moçambique. O valor financiado nestes empreendimentos ronda os cerca de 650 milhões de dólares. Para retificar a informação sobre o pagamento da dívida da Proíndicos, como inicialmente havia anunciado, não se trata de 700 milhões de meticais, mas sim 700 milhões de dólares, ou seja, mais de 700 milhões de dólares correspondente à dívida da Proíndicos. Os comentadores do programa Pontos de Vista criticam o Presidente da República por não incluir o dossiê das dívidas ocultas no informe dos 2 anos e meio do seu mandato. Hercílio de Salema e Tomás Vieira Mário concordam que Filipe News, pela atitude da autoavaliação, poderá ter sido feliz, uma vez que esta avaliação não está prevista legalmente. Os comentadores do programa Pontos de Vista, Hercílio de Salema e Tomás Vieira Mário, começaram por elogiar o Presidente da República por autoavaliar os 2 anos e meio do seu mandato, usando, para além de comunicados de imprensa, as redes sociais. Entretanto, Hercílio de Salema reprova a metodologia usada pelo chefe de Estado para elaborar a comunicação. Diz que foram construídos vários quilômetros de estrada, vários quilômetros de linha férrea, mas entretanto não diz em concreto quantos quilômetros de estrada, quantos quilômetros de linha férrea. Primeiro, ainda que o dissesse, era suposto dizer o que isso significa para a totalidade do que foi planificado para o mesmo período. O comentador faz uma avaliação negativa da metade do mandato de Filipe News, porque muita coisa ficou por fazer, atendendo que o chefe de Estado assumiu a presidência num contexto problemático.
De Salema considera que o presidente devia incluir na nota as dívidas ocultas. No seu informe, o chefe de Estado não toca a questão das dívidas ocultas como um fator que terá contribuído, afetado negativamente o seu consulado nesses 2 anos e meio, mas eu acho que isso é incontornável, obviamente que afetou. Então, se tivesse que fazer uma avaliação numérica, arrisco-me a fazer isto, de 0 a 20 valores, eu com muito esforço dava 8,5 ao nosso chefe de Estado. Na mesma linha, Tomás Vieira Mário critica a omissão no informe do dossiê sobre as dívidas ocultas. Realmente achei estranho que não houvesse uma linha do chefe do Estado sobre a dívida pública, que é hoje o tema. E digo, vai ser um tema que, ainda que paguemos a dívida, fica no perfil de Moçambique como um país de risco. Contudo, o comentador do programa Pontos de Vista faz um elogio ao presidente. A questão da paz, penso que ele dirigiu com muita mestria, talvez não por todos compreendida e aceite, mas me parece que ele fez o esforço de dar uma metodologia pessoal ao processo de paz. Vejamos agora se tem ou não tem sucesso, e aí sim tem todo o mérito de ser elogiado. No outro desenvolvimento, Ercino de Salema diz que o chefe de Estado perdeu a oportunidade de explicar efetivamente a expressão Moçambique está de volta. O Governo lançou um concurso público para selecionar 3 entidades que vão gerir os grandes corredores de transporte de Maputo. Com o novo modelo, a tarifa de transporte poderá subir e espera-se que melhore o serviço público de transporte prestado. Através deste anúncio publicado esta segunda-feira, o Ministério dos Transportes e Comunicações pretende selecionar 3 entidades que terão a concessão para operar nos corredores de transporte na região metropolitana do Grande Maputo, que compreende a cidade capital, Matola, Boane e Marraquene. O primeiro corredor liga a cidade de Maputo e as zonas de Boane, Mozal e Tchumene. O vencedor terá que garantir no mínimo 183 autocarros para esta área. O segundo liga a cidade de Maputo e as zonas de Infulene e Machava-Sossemol, passando pela Avenida Joaquim Chissano, devendo o vencedor ter capacidade mínima para pôr 96 autocarros. Já o terceiro corredor liga a capital do país e a vila de Marraquene, usando a estrada circular de Maputo e parte da Avenida de Moçambique. Aqui, o mínimo exigido são 20 autocarros. Com a realização da concessão, é mais fácil, portanto, as operações serem coordenadas a horários pré-definidos que a concessionária deverá levar a cabo. Há facilidade de coordenação das questões ligadas, por exemplo, à tarifa, entre outros aspectos que, no fim do processo, irão constituir mais-valia para o utente. Até 17 de agosto próximo, espera-se receber as propostas dos interessados e seguirá o processo de apuramento. Com este novo modelo, o vencedor terá autonomia para fixar nova tarifa de transporte. No âmbito do concurso que foi lançado, os concorrentes são solicitados a apresentar a sua proposta. Este há de ser um dos critérios para selecionar o vencedor. Neste âmbito do preço proposto, em coordenação com o governo, neste caso com as autoridades competentes, será fixado o preço a ser praticado ao público. Com este novo modelo, os carros com lotação de até 15 lugares poderão deixar de circular nas rotas concessionadas e vão servir apenas para fazer o escoamento de passageiros das zonas do interior até aos principais terminais rodoviários, onde a partir desses pontos até o centro da cidade serão apenas os autocarros a fazer o transporte de passageiros e vice-versa. Tanto as viaturas de 15 lugares, 28 lugares, elas não conseguem atender a procura que nós temos. Só para dar exemplo, hoje no corredor da N1 nós temos hoje uma procura acima de 150 mil passageiros dia. E para atender essa demanda com viaturas de 15 lugares seria obviamente impossível. A concessão dos corredores será acompanhada pela alocação de 200 autocarros para Maputo e Matola, de um total de 300 que o governo comprometeu-se a adquirir para reforçar o transporte de passageiros nas principais cidades do país.
Os transportadores concordam com a concessão das rotas, mas pedem o direito de preferência nos contratos de concessão. A Federação Moçambicana dos Transportes Rodoviários não vê problemas no afastamento das viaturas de 15 lugares. O governo e os transportadores parecem estar alinhados no espírito da política de concessão de corredores de transporte urbano, mas já entretanto. Nunca estivemos contra, mas nós defendemos a ideia de os concorrentes para esta concessão devem ser operadores que estão na atividade e nas respectivas rotas hoje. Porque não seria justo que nós hoje lançamos concurso público e sejam afastados os operadores que hoje e durante muitos anos deram seu máximo até ficaram pobres a subsidiar a atividade. Os transportadores criaram 6 cooperativas que vão entrar no concurso público e dizem que há capacidade para a aquisição do número mínimo de autocarros definido para cada corredor. Sobre o afastamento das viaturas de 15 lugares, a Federação Moçambicana dos Transportadores Rodoviários não vê problema. Portanto, eles vão servir de alimentadores para os carros grandes, para poderem os carros grandes serem os carros grandes que fazem longas distâncias aqui dentro do transporte urbano. Arrancaram em todo o país os exames extraordinários da 12ª classe. Cerca de 60 mil candidatos serão submetidos à avaliação até sexta-feira em todo o país. Na cidade de Maputo, o processo decorre em 8 centros que funcionam em em escolas secundárias. Este toque dá início ao primeiro dia de exames extraordinários que vão decorrer em 65 centros criados em todo o país. Cerca de 60 mil candidatos serão examinados em 11 disciplinas da 12ª classe. No primeiro dia, os candidatos foram submetidos a exames de português e filosofia, sendo que o primeiro foi considerado fácil. Estavam muito fáceis. Vais passar? Acredito que sim, porque me preparei. O exame foi positivo para mim. Mas o de filosofia não foi assim tão fácil, mesmo para quem estava a fazer o exame pela terceira vez. O exame deste ano não foi tão difícil, mas filosofia sempre tem perguntas, assim, respostas muito semelhantes. Então não estudei bem, não me preparei devidamente. Tentaste fazer o exame de filosofia quantas vezes? Este é o terceiro ano. É o terceiro ano isto aqui. Bem, não estou tão confiável assim, mas acredito eu que será capaz. Na escola secundária Josina Machel, um dos 8 centros de exames extraordinários da capital, houve um aumento de número de candidatos comparativamente ao ano passado. No primeiro dia, faltaram pelo menos 65 candidatos e não houve registro de fraude. E felizmente ainda não temos registro de fraude, portanto ficaríamos felizes se não acontecesse de fato situações fraudulentas. Se calhar apelar aos candidatos para se fazerem presente à instituição dentro do período regulamentar. O mesmo cenário repete-se na escola Kisma Vota, mas aqui o número de candidatos reduziu. O aumento de número de centros de exame na cidade é apontado como provável causa. Houve uma redução mais ou menos em 12%. E é possível ter as causas dessa redução? Se calhar olhamos para o aumento do número de centros de exames na cidade de Maputo. Este pode ser uma das causas. Os exames extraordinários terminam na sexta-feira e os resultados poderão ser publicados após 3 semanas. Os funcionários da Inspeção Nacional de Atividades Económicas devem pautar por uma conduta íntegra e absterem-se de quaisquer atos de corrupção. Assim o diz o vice-ministro da Indústria e Comércio, Regendra de Souza, durante o Conselho Consultivo do INAI. O vice-ministro da Indústria e Comércio falava nesta segunda-feira, durante o Conselho Consultivo da Inspeção Nacional das Atividades Económicas. Regendra de Souza reconhece que a INAI funciona com dificuldades devido à falta de recursos. Temos perfeita consciência do desequilíbrio entre a procura dos nossos serviços
solicitado pelos consumidores e a oferta disponibilizada pelo INAI estarem longe do ponto de equilíbrio desejado. Reconhecemos que esta situação é resultado dos exíguos recursos de que dispomos, tanto humanos como materiais e financeiros, que a atual conjuntura nos impõe. Regendra de Sousa afirmou que, apesar das dificuldades que os funcionários enfrentam, devem ter um comportamento exemplar, afastando-se dos atos de corrupção. Devemos ter sempre em mente que a nossa atuação no mercado transmite aos agentes econômicos a qualidade do Estado que estamos a construir. O combate à corrupção deve estar presente em todos nós. Para o sucesso deste combate, devemos reforçar os mecanismos de controle interno e entre colegas. O Conselho Consultivo da INAI iniciou nesta segunda-feira e terá duração de 2 dias. O evento tem como lema INAI pela garantia da fiscalização da atividade econômica e reúne membros da INAI Central e delegados provinciais. O Hospital Provincial de Climane registrou roubo de material hospitalar. É um assunto que nos é trazido pelo jornalista da Zambésia, Jorge Marcos. O dínamo subsalente do aparelho que produz oxigênio para doentes do Hospital Central de Climane que carecem de cuidados intensivos pesa 136 quilos e desapareceu há 2 semanas. Não se sabe ainda quem terá roubado. O diretor do hospital diz que o caso já foi participado aos órgãos de justiça para a investigação da segurança do hospital. Nós recebemos a participação do chefe de manutenção em como no dia 4 já não estava lá o dínamo. Visitamos o local e verificamos de que o tal dínamo pesava 136 quilos, o que significa que não pode sair sem que a segurança que está a 10 metros nos 2 sentidos, sem tomar conhecimento. Para além de que, para sair esse equipamento, só poderia sair pelo portão. Então, nós já participamos ao Ministério Público para a sua investigação, mas também fizemos uma carta à empresa de segurança a responsabilizar este roubo. Em média diária, 30 pacientes recebem oxigênio produzido no Hospital Central de Climane. E caso o dínamo neste momento em funcionamento avariar, o hospital não tem outro para substituir. É um equipamento avaliado em 70 mil meticais, que acredito de que deve haver nas ferragens. Na verdade, nós já estamos a perder confiança com a empresa de segurança que nós temos aqui, porque realmente não é o primeiro caso. Bom, posso dizer que os outros casos eles têm conseguido encontrar, mas um e outro caso ficamos sem informação do que terá acontecido. Ao nível do Hospital Central de Climane, casos de roubo têm estado a ser reportado com alguma preocupação por parte da direção. Agora vamos para a província de Sofala, onde mais um caso de roubo de computadores em instituição pública é registado esta semana, no caso este fim de semana. O suspeito está a contas com a polícia. Foram roubados computadores da Direção de Identificação Civil da cidade da Beira. Foram no total roubados 6 computadores da Direção de Identificação Civil da cidade da Beira no princípio da noite da passada sexta-feira. Estes computadores são usados para a validação dos bilhetes de identidade, ou seja, definir a qualidade dos mesmos e posterior emissão. Os computadores contêm informações sensíveis de todos os cidadãos que nos últimos anos trataram bilhetes de identidade na cidade da Beira. A área da validação para nós é a área onde que nós decidimos a qualidade do bilhete de identidade. Depois da emissão do bilhete de identidade da província, todos os distritos expostos, é lá onde nós verificamos as falhas, depois e enviamos os dados para Maputo para a emissão do bilhete. Sem esses computadores, realmente teríamos atraso de bilhetes não iam ser emitidos.
Felizmente, os computadores em alusão foram recuperados pela polícia e há pelo menos uma pessoa detida em conexão com este caso. Lá no DIC, por detrás tem, como chama, um terraço, né? Onde as pessoas têm acesso a DIC, né? Através de tetos aí. Sim. Importa referir que dias antes do roubo, o indiciado teve acesso a esta sala, para onde foi encaminhado pelos próprios funcionários da DIC, a fim de aferir os dados relativos ao seu bilhete de identidade. Refira-se que há menos de um mês, as instalações do Inater, que ficam localizados a menos de 50 metros da DIC, foram igualmente assaltados e roubados vários equipamentos eletrônicos. O trabalho de investigação já iniciou. Estamos interessados também em perceber qual é que foi o móvel tanto deste crime, o que é que terá levado este indivíduo a praticar este crime, se está sozinho, não está, e mais, portanto, pretendemos perceber se de fato haverá conexão com os outros casos também já registrados nas proximidades das instalações da DIC. Portanto, como é de vosso conhecimento, há 2 ou 3 semanas o Inater também foi alvo de um furto qualificado de material informático. Portanto, há esse trabalho que está a acontecer, visando perceber de fato como é que, portanto, este caso terá acontecido e que relacionamento de fato existe com os outros casos. Vamos agora ver um breve intervalo. Veja a seguir, 3 adolescentes estão a ser acusados de tentativa de homicídio, onde a vítima é a sua própria mãe. Eles teriam ateado fogo em casa para roubarem dinheiro e bens. É um assunto para ver após o intervalo. Até já. Red Business. Soluções à medida do seu negócio. Samsung Galaxy S8 no plano Smart Meal Promo. A melhor solução para negócios sem fronteiras. Samsung Tab E no plano internet 11 GB. O seu negócio pronto a funcionar da forma mais inteligente. Samsung Tab A 10.1 no plano internet 20 GB. A ferramenta certa para o seu trabalho. Garanta a conectividade do seu negócio. Faça já a sua assinatura. Vodacom, tudo bom para ti? Pai, eu quero mais. Mais? Mais o quê? Mãe. Mãe, anda lá ver o miúdo aqui, diz que quer mais, sei lá o quê. Pai, não percebes nada? Ele está a pedir maio. Maio é o iogurte preferido dele. Disponível em 6 deliciosos sabores e agora também em embalagem mais conveniente. Líquido ou congelado, maio é o seu melhor snack para qualquer hora do dia. Mãe, queremos mais! Oceana, distribuindo qualidade. Um país sem cultura é um país sem identidade. Queremos do Ministério Público não a repetição da divulgação desses casos, mas sim a solução desses casos, uma solução jurídica. A qualidade da informação que nos é trazida não espelha realmente aquilo que as pessoas querem saber, aquilo que o povo tanto pretende saber. E nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária. Zâmbia, Guiné-Bissau, Namíbia, quais as possibilidades de Moçambique? Todas as seleções são fortes, mas nós também somos. Elias, falamos a partir da Matola, boa noite. Boa noite, boa noite. À quarta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira, fazer de outra maneira as coisas. Julga ser este momento ideal para atribuir autonomia às províncias? Eu acho que esse debate devia ser feito no Parlamento, não é? O país precisa de uma governação capaz de resolver esses problemas básicos.
Um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. O protesto social, pacífico, aliás, de opinião muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências. Isso não pode acontecer. Fazendo uma análise no pior cenário. No pior cenário, daqui a um ano não temos água, nenhuma. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Em que é que se traduz este acarinhamento, este apoio ao setor privado? É correto que o governo, por exemplo, aplique sobre taxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional? Isso não é possível. Eu tenho uma certa relutância em dizer o Estado ou o governo. Nós estamos a falar de pessoas. Que tipo de participação reivindicam no diálogo político? Uma participação igual. Grande entrevista aqui. Estava lá, mas houve aqui uma extensão. Quinta-feira, às 23 horas, Boaventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas eles sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Um país sem ídolos é um país sem referências. Estamos de volta às notícias no Jornal da Noite. 3 menores de idades compreendidas entre os 15 e 17 anos são acusados de matar a mãe de um deles com recurso a fogo posto para roubarem dinheiro e bens que supostamente seriam para comprar drogas. Estes 3 menores foram detidos no último fim de semana na cidade da Beira, depois de terem tentado, sem sucesso, matar esta senhora, que é a mãe de um deles, através de fogo posto. Isto depois de roubarem dinheiro e outros bens na residência da mesma, onde um dos indiciados vive, que facilitou a entrada dos seus comparsas, de acordo com a polícia. O filho da vítima tem a sua versão. Diz que abriu a porta aos outros dois cerca das 23 horas da passada sexta-feira, pensando que fosse o irmão mais velho que estava de regresso a casa, mas deparou com estes dois empunhando uma pistola. Entraram na residência e atacaram a sua mãe. Eu só lembro que estava na sala, assisti televisão, de repente sinto alguém me apertar o pescoço e a sufocar com a almofada. Daí não vi mais nada. Vim acordar aqui no hospital já. Não me lembro de nada mesmo. Depois disseram que estava a sair fogo em casa, não sei o quê, mas não me recordo. Acho que foi um assalto isso mesmo. A partir daí, o filho da vítima alega que tentou vingar-se da suposta morte da mãe. E o que acontece? Então eu pensava que ela já estava morta. Carreguei ela até ao quarto
E eu, quando estava aqui, ela já estava morta. Fui levar disso, eu coloquei. E eu não sabia que ela estava viva. Eu queria acender fogo com eles todos lá dentro. Eu não queria que acontecesse com minha mãe. Estou muito arrependido. Depois de incendiar a casa, o adolescente foi informar ao guarda do edifício que a mãe é que tinha ateado fogo à residência para alegadamente suicidar-se. O guarda acionou os bombeiros, que foram a tempo de salvar a vítima. Bom, neste momento ela está estável, mas como é queimadura, vamos esperar as próximas horas. Normalmente tem sido casos que levam muito tempo na enfermaria. Ela, portanto, sofreu a queimadura de 2º grau. Está sob cuidados médicos e de enfermagem. Os próximos dias serão importantes para determinar o estado dela. A polícia diz que os menores estão em conflito com a lei, daí que serão levados à barra do tribunal. Mais de metade de alunas inquiridas numa pesquisa afirma que foi vítima de assédio sexual na escola. A pesquisa foi feita pelo Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, em parceria com o Governo. O estudo apresentado em Maputo cobriu uma amostra de 1.200 alunas das províncias de Gaza, Manica e Nampula, das quais mais da metade confirma ter sido assediada por um professor. A situação é apontada como sendo uma das causas de desistência escolar das raparigas. Acima de 50% dos entrevistados acha que os professores são os principais perpetradores dos casos de assédio sexual. E tem que haver a criação de um modelo de intervenção que seja integrado, que envolva as principais instituições que criam valores de referência. A escola secundária Josina Machel, onde decorreu a apresentação do estudo, reconhece a existência de assédio às alunas, mas diz que falta coragem para denunciar os abusos. Mas não tem havido denúncia. Então, se não há denúncia, ou há medo ou não existe. Adolescentes e jovens reconhecem o problema e dizem haver troca de favores entre as duas partes. Por acaso ainda não passei por isso, mas já compartilhei a colegas que já sofreram com esse tipo de assédio, esses abusos por parte de professores. Quando a aluna sabe que não tem notas para dispensar, procura o professor, por vezes até por diversão. A Direção de Educação da cidade de Maputo apontou alguns casos resolvidos e apela à sociedade a denunciar. Nós tivemos casos no distrito de Catembe, um caso no distrito de Catembe no ano passado, até os princípios deste, que um professor praticou o assédio sexual e caiu nas malhas da polícia. Tivemos outro ano passado no distrito de Camachequene, também nas mãos da polícia, assim como disciplinarmente este professor foi penalizado. Quando acompanharem situação similar, aproximem-se e agirem, porque basta de assediarmos nossas crianças, que é o futuro da nossa nação. A cidade de Chimoio celebra hoje 48 anos da sua elevação à categoria. Hoje está com olhos postos na melhoria de acesso, ou seja, das vias de acesso, recolha de resíduos sólidos, assim como na expansão das redes elétrica e de abastecimento de água. Então, Vila Peri, a cidade de Chimoio, vestiu-se de gala para celebrar cerca de meio século da sua existência. Os residentes desta cidade destacam os avanços registrados, sobretudo com a sua municipalização. A cidade de Chimoio cresceu nesses últimos anos para melhor. A urbanização é um sucesso. Então, para mim, eu acho que os 48 anos estão a dizer que estamos a ficar maduros mais. Quase tudo vai bem, né? Como tu vês, a cidade está a crescer imenso. Acredito que em termos de recursos para servir a maioria da nossa população é que está em causa, né? Mas acho que a luta continua e eu acho que a grande preocupação é poder servir cada vez melhor aos cidadãos. Mas para alguns munícipes ainda há muito por se fazer. Está se faltar é para chegar mesmo aquilo que está a chorar a pessoa, para chegar mesmo chapa nos locais. Chapa está a cortar rota. O que está faltando é ponte de Mutzingazi, outros pontes de Nhamaonha para coisa, Josina Machel. Água para chegar às pessoas,
Há coisas básicas, né, que eu acho que no futuro próximo vai melhorar. A edilidade reconhece as dificuldades apontadas, mas tem-nas como desafio ainda neste mandato. O nosso desafio vai continuar a ser prover os municípios de água potável, sobretudo nas zonas periféricas, uma vez que a cidade de Chimoio em si é uma das que melhor colocada está em termos de abastecimento de água potável. Estamos a falar de cerca de 62% de água canalizada. Então a nossa preocupação é mais nas zonas circunvizinhas, na periferia da cidade. E é lá, a título de exemplo daquilo que dissemos no nosso informe, onde entregamos 3 fluidos de água esta semana ainda à população do bairro Círculo Mocingazo. A energia continua a ser outra grande aposta nossa. Dos 33 bairros da cidade de Chimoio, nós temos o bairro Romboa, temos o bairro Stanha, bairro Xianga e Xisui, portanto, mais para diante, que ainda não tem corrente. Mas estivemos reunidos com a EDM a semana passada e já temos passos muito bons, muito concertados em relação a prever estes locais de energia elétrica. A passagem dos 48 anos de elevação de Chimoio à categoria de cidade foi marcada por marcha pelas artérias, deposição de coroa de flores e atividades culturais. Mais de 7 milhões de eleitores votaram na consulta simbólica contra o projeto da Assembleia Constituinte, promovido pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro. O dia foi marcado por muita violência e resultou na morte de uma pessoa e 4 feridos. A votação informal contra as reformas à Constituição da Venezuela foi organizada pela oposição e é um teste à popularidade do presidente Nicolás Maduro, contestado por manifestantes populares há mais de 3 meses. O processo teve uma presença massiva da população e ficou marcado com a morte de uma enfermeira de 61 anos, baleada mortalmente, enquanto aguardava a sua vez de votar na capital Caracas. Os 7 milhões de eleitores rejeitaram a proposta de revisão da Constituição e querem que as Forças Armadas defendam a lei-mãe, assim como bem como a realização de novas eleições, antes de Maduro concluir o seu mandato presidencial, que termina em 2019. O total que temos com esse 95% das actas escrutadas foi a participação de 7 milhões de venezolanos, 186.170. O número de pessoas que disse não ao projeto de Nicolás Maduro é significante, considerando cerca de 20 milhões de eleitores registrados pela Comissão Nacional de Eleições local. Que com os votos que hoje manifestou o povo venezolano, matemáticamente Nicolás Maduro está revocado el día de hoy. Ese era el miedo que se le tenía al referéndum revocatorio y por eso se impidió el referéndum revocatorio. Por eso el gobierno no quiere hacer elecciones más nunca. Esta votação é um ensaio da oposição para as eleições legais de 30 de julho, a fim de compreender se os venezuelanos querem ou não alterar a Constituição e dissolver instituições do Estado. O atual presidente do país continua a defender que a mudança da Constituição é a única forma de ajudar a Venezuela a sair da crise política e econômica. Os críticos, por sua vez, temem que o processo adie eleições e permita que Maduro se perpetue no poder. A Coreia do Sul propôs ao regime norte-coreano esta segunda-feira conversações militares para diminuir a tensão na fronteira que separa os 2 países. A proposta surge num momento marcado por aumento de tensão na Península Coreana devido a sucessivos testes de armamento de Pyongyang. Propôs realizar a reunião na próxima sexta-feira na chamada Zona de Segurança Conjunta, situada na zona desmilitarizada que serve de divisão entre Norte e Sul. O encontro pretende pôr fim a qualquer ato de hostilidade ao longo da fronteira. A proposta está em linha com a oferta de diálogo apresentada recentemente pelo presidente sul-coreano Moon Jae-in no discurso em Berlim, classificado pela Coreia do Norte como enganosa. Seul, que não apresentou uma agenda concreta para a reunião, nem o tipo de categoria dos representantes que interviriam no encontro, pediu a Pyongyang que responda à oferta através da linha de comunicação militar na fronteira.
O governo sul-coreano propôs também retomar as conversações entre as delegações da Cruz Vermelha dos dois países para reorganizar encontros de famílias separadas pela Guerra da Coreia. Vamos agora observar uma pausa e antes vamos olhar para o tempo nesta terça-feira. Maputo, na zona sul, a registrar a máxima de 26 graus, mínima de 14, Xaixai com máxima de 25, mínima de 16, Inhambane com 25, mínima de 17 graus Celsius. No centro, a cidade da Beira registra máxima de 24, mínima de 18, Chimoio contará com 21, máxima, mínima de 12, Tete, máxima de 30 graus, mínima de 15, e Climane com 27, mínima de 17 graus Celsius. No norte, a cidade de Nampula, registra máxima de 27 graus, mínima de 18, Lixinga com 22, mínima de 10 e Pemba com máxima de 28, mínima de 19 graus Celsius. Red Business, soluções à medida do seu negócio. Samsung Galaxy S8 no plano Smart Meal Promo. A melhor solução para negócios sem fronteiras. Samsung Tab E no plano Internet 11 GB. O seu negócio pronto a funcionar da forma mais inteligente. Samsung Tab A 10.1 no plano Internet 20 GB. A ferramenta certa para o seu trabalho. Garanta a conectividade do seu negócio. Faça já a sua assinatura. Vodacom, tudo bom para ti? Queremos do Ministério Público não a repetição da divulgação desses casos, mas sim a solução desses casos, uma solução jurídica. A qualidade da informação que nos é trazida não espelha realmente aquilo que as pessoas querem saber, aquilo que o povo tanto pretende saber. E nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária. Zâmbia, Guiné-Bissau, Namíbia, quais as reais possibilidades de Moçambique? Todas as seleções são fortes, mas nós também somos. Elias, falamos a partir da Matola, boa noite. Boa noite, boa noite. Estava lá, mas houve aqui um patrão. Extensão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas eles sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Olá, bem-vindos ao... O país tem um déficit. Secretária permanente. O que isto significa? Ainda está A reclamarem que olhar para o sol é um gesto simples. Com o objetivo de raptar pela polícia. No local. Esta é uma das vias que está por perguntar quais são os grandes. STV Notícias, há 3 anos, informando 24 horas por dia. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade.
Um país sem ídolos é um país sem referências. Volta às notícias no Jornal da Noite. Vamos agora olhar para os jogos escolares. O atletismo e o salto em comprimento são algumas das modalidades que estão a ser disputadas nestes jogos. Conheça alguns atletas que almejam tornarem-se estrelas nestas competições. Esta é Olímpia Alcete, é natural de Manica e pratica o atletismo há 3 anos. Ela conta que correr é a sua maior paixão. Sim, porque eu gosto de praticar essa modalidade. Minha irmã mais velha pratica essa modalidade e meu primo também. Agora está em Bahama. Olímpia explica que escolheu o atletismo porque tem como ídolo a Lourdes Mutola, a atleta moçambicana que foi campeã dos 800 metros nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Daqui para frente, qual é o seu sonho como atleta? O que você pretende atingir? Eu pretendo ficar aqui numa Lourdes Mutola. Para atingir o patamar de Lourdes Mutola, Olímpia diz que está a fazer muito esforço. Estou a treinar muito. No ano passado não tive férias de parar em casa, estava a todo momento no campo. Esse ano também. Judith Wamba representa Maputo cidade e também faz 800 metros. A atleta diz que está a trabalhar para se tornar uma referência no atletismo. Gostaria de seguir Lourdes Mutola mesmo, porque a prova que está a fazer, ela é que faz. O que está a fazer para conseguir atingir o patamar que Lourdes Mutola atingiu? Estou a melhorar meu tempo nos 800, estou a treinar mais. Natural de Sofala, Horácio Manuel é surdo e não esconde a paixão que tem pelo atletismo. Está a dizer que eu não vou parar, sempre vou correr mais, porque sempre sonhei para estar no atletismo e para estar as minhas potencialidades na modalidade do atletismo. Amadinho Passear é de Nampula. Ele é polivalente, pois pratica mais de uma modalidade. O que fez para chegar até aqui, para ser escolhido para estar aqui em Gaza? Se confiei. Ok. Gosta muito desta modalidade? Sim. Para além de salto em comprimento, faz o quê? Faz o que mais? Arremesso de bola, salto de comprimento, velocidade. Para José Antônio de Zambésia, as provas não estão a decorrer na perfeição, mas prometem melhorar. Estão mais ou menos. Está a faltar para estar bom? Porque os outros estão um pouco mais fortes e eu perdi, infelizmente. Ok. Assim, daqui para frente, o que a província da Zambésia pode esperar de ti? Pode esperar o quê? Mais esforço e mais desempenho. Guilherme Nhampossa, da Comissão Técnica, diz estar impressionado com alguns atletas que estão no atletismo. Apesar de estarmos logo na primeira jornada, nós de fato estamos a descobrir que há muito potencial e há vários talentos que estão a despontar nesses jogos. Em função das marcas e os tempos que os atletas têm tido, são boas marcas e se nós quisermos apostar de fato, podemos ter um grande atletismo a nível nacional. Lembre-se que o atletismo, salto em comprimento e arremesso de peso são modalidades que estão a decorrer no campo do bairro Mariam-Guabi, na zona alta da cidade de Xai-Xai. A Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, empatou ontem com o Madagascar a 2 bolas em jogo inserido na primeira mão da primeira eliminatória do acesso ao CAN Interno 2018, prova que vai decorrer no Quênia. Depois, dia 30 de junho, terem sido goleados com os malgaches por 4-1 em torneio da COSAFA, os Mambas procuravam redimir-se do desaire e lutarem por um resultado que permitisse encarar o jogo da segunda mão sem enorme pressão. E, aos 5 minutos, chegaram ao golo. Salomão aproveitou o erro da defensiva do Madagascar para fazer 1-0. Depois, no lance de infelicidade para os Mambas, Madagascar ganhou uma grande penalidade, que Diva não desperdiçou.
O mesmo jogador esteve em destaque aos 55 minutos, ao fazer 2-1 para a equipa da casa. À passagem do minuto 57, Maninho fez 2-2. O Madagascar ainda beneficiou-se de uma grande penalidade duvidosa, tendo desperdiçado a mesma. Se tivéssemos feito um passe com mais eficácia, eu penso que nós podíamos até ter ganho o jogo, mas de facto são 90 minutos de uma primeira eliminatória. Vamos dar continuidade às coisas boas que nós fizemos. Estou extremamente orgulhoso da atitude por parte dos meus jogadores. Agora vamos receber, preparar, vamos fazer uma gestão, obviamente, do esforço, porque foi extremamente duro. O Madagascar é uma equipa extremamente competitiva, que dignificou o comportamento de Moçambique e, de facto, marcar 2 golos fora, criar 3 ou 4 situações claras de golo em transição, nós estamos perante uma mudança significativa da mentalidade e da abordagem do jogo por parte de Moçambique. Os Mambas partem para o jogo da segunda mão numa posição favorável, sendo que o empate sem a abertura de contagem coloca a seleção nacional na segunda eliminatória. Ferroviário da Beira, a Politécnica e Costa do Sol, Ferroviário de Maputo. São os jogos de meias finais da Liga Moçambicana de Basquetebol, Mozal, fase que começa a ser disputada esta quarta-feira no pavilhão de Machaquén. A Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal entra na sua fase decisiva com a realização do play-off das meias finais da prova, a melhor de 3 jogos. No primeiro jogo, agendado para quarta-feira às 17h30, o Ferroviário de Maputo defronta o Costa do Sol, formação com a qual os campeões nacionais perderam na fase regular por 66-55. Será um jogo interessante de seguir, porquanto as duas equipas protagonizaram despiques equilibrados na Engine Maputo Basket. O Ferroviário de Maputo venceu o Costa do Sol na final da Taça Maputo esta temporada. No outro jogo das meias finais, agendado para as 19h30, o Ferroviário da Beira, vice-campeão nacional, terá pela frente a irreverente equipa da Politécnica. Com a lição bem estudada, depois da derrota averbada diante dos universitários por 75-68, o Ferroviário da Beira parte para este jogo igualmente cientes das dificuldades que poderá enfrentar. São 2 jogos disputados a melhor de 3, portanto 2 séries disputadas a melhor de 3 e que promete. Eu acho que não ir ao pavilhão é perder um bom espetáculo. O preço de ingresso será de 100 meticais. Portanto, o apelo que eu faço é que está tudo preparado para que isso aconteça, todas as condições estão criadas, falta é chegar à quarta-feira. Os jogos 1 e 2 das meias finais realizam-se quarta e quinta-feira, sendo que o terceiro está marcado para sábado. O Jornal de hoje termina por aqui. Obrigada pela audiência. Nós voltamos amanhã com mais informação. Somos todos Moçambique, STV, 15 anos. Boa noite.